Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Meus irmãos, gostaria de estar convidando os irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 3. Salmos, capítulo 3. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 8. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebram os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos estar orando mais uma vez. Mas muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada vez onde o Senhor esteve com eles, o Senhor os ajudou, ó Pai. O Senhor continue falando aos nossos corações essa noite, como o Senhor já tem feito através, ó Pai, dos louvores, através das orações, ó Pai. Que o Senhor continue ministrando, ó Deus, nas nossas almas. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, às vezes ferindo nosso coração também com a Tua palavra e nos desafiando essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Meus irmãos, o que é confiar? É uma palavra comum do nosso vocabulário e nós usamos todos os dias. Mas o que é ter confiança? Já que é uma palavra tão comum, já que testamos todos os dias. Temos confiança quando vamos ao médico e ele passa uma receita para nós. E nós, às vezes, nem lemos a bula do remédio. Se ele fala que é de 12 em 12 horas, a gente já chega, pega o remédio e toma. Sem nem ler, às vezes, a bula. Ou passamos por cima de uma ponte, pensando que ela não vai cair, porque nós confiamos que ela não irá cair. Confiamos que passaremos e chegaremos ao outro lado tranquilamente. Ou a confiança que você tem em um amigo seu, quando ele chega para contar algo para você, e você nem se preocupa se aquela informação é verdadeira ou não, porque você confia que ele está falando a verdade. Mas será que nós confiamos em Deus? Será que nós confiamos no autor e consumador da nossa salvação? Será que de fato isso é uma realidade em nossas vidas? Ou só falamos da boca para fora? Não, eu confio em Deus. Não, Ele é o meu Salvador e eu confio nele a minha vida. Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver como que Davi precisou colocar a sua confiança em Deus no momento mais difícil de sua vida, provavelmente. No início desse texto, temos uma partezinha ali que não está marcada como um versículo, e nós chamamos de epígrafe, que foi quando o salmo foi escrito por Davi. Quando que Davi escreveu aquele salmo? E vemos que Davi escreveu aquele salmo quando ele estava fugindo de seu filho Absalão. Quantos aqui conhecem essa história? Escutaram essa história pelo menos uma vez na vida? A maioria de nós, com certeza, já escutou essa história. Principalmente se você já nasceu na igreja, você viveu, já está há muito tempo aqui. Provavelmente algum pastor já deve ter pregado nesse texto. Ou às vezes você já escutou essa história quando estava no departamento infantil, nos adolescentes. É um dos momentos mais sombrios da vida de Davi. Davi estava completamente desolado. Pensa você sendo um rei, uma autoridade da nação, tendo já vencido vários e vários confrontos, vários e vários combates, e é traído pelo seu próprio filho. Entra em sua casa, convence o seu povo, os seus súditos, até boa parte de seu exército. Absalão convenceu tanto o coração do povo, que Davi sai fugido de sua própria cidade, de seu próprio trono, com medo do seu filho. Porque o povo estava
com Absalão. Fala em 2 Samuel e em 2 Reis essa história. Vemos como que o Senhor tratou Davi nesse tempo. Porque tudo isso estava acontecendo por causa de um pecado de Davi. Se voltarmos um pouco mais na narrativa, vemos que Davi tinha pecado e adulterado com a mulher de seu soldado. Um soldado que amava tanto a Davi, que honrava tanto a Davi, que quando Davi o chamou para que ele viesse à sua casa, porque a sua esposa, a esposa de Urias, tinha ficado grávida do próprio Davi. Quando ele chamou Urias para a sua presença e falou para que ele descansasse e dormisse em sua casa com sua mulher, Urias tinha tanta honra com Davi, honrava tanto o seu rei, que Urias não vai para casa. Urias dorme nos degraus do palácio. Um homem que honrava Davi. Então Davi não vê outra alternativa senão mandar uma carta na mão do próprio Urias para o comandante da batalha, para que quando a batalha estivesse mais e mais violenta, ele deixasse com que Urias morresse no campo de batalha. Davi sabia que Urias amava tanto ele que ele não abriria a carta nem para ler o que estava escrito ali. Davi entendeu o tamanho do seu pecado e pediu perdão. Mas Deus tinha falado com ele que a espada dele ficaria sobre a sua casa. Então Davi está passando os piores momentos de sua vida, fugindo de seu filho. Ele relata o tamanho da sua tristeza nos primeiros versículos. Ele fala por 3 vezes: muitos são os que se levantam contra mim, muitos são os meus inimigos, muitos são aqueles que falam de mim que o Senhor nunca o salvará, ou que ele não tem salvação. O Senhor não está mais com ele. Ele relata o tamanho da sua tristeza e como a dificuldade estava chegando em sua casa. E agora pense você, meu irmão, nessa situação, como você se encontraria? Aonde estaria a sua confiança? Aonde estaria a sua esperança? E onde estaria a sua fé? Na noite mais sombria de Davi, Davi declara que primeiramente o Senhor é a sua proteção. Vemos nos primeiros versículos que ele declara: o Senhor é o meu escudo. Ou na versão NVI, o Senhor é escudo ao meu redor. Davi entende que a sua confiança e da sua proteção estava no próprio Deus. Não tinha como sair daquela situação com os seus soldados ali. Mesmo que estivesse alguns poucos valentes com ele, ele entendia que a sua proteção, o seu escudo, era somente o Senhor. Nada poderia o proteger melhor do que o próprio Deus. Nada poderia o salvar, senão o próprio Senhor que estava com ele. Ele continua declarando: o Senhor é aquele que ergue a minha cabeça, é aquele que exalta a minha cabeça. O Senhor é a minha glória. Davi nada mais está falando aqui que é aquele que levanta a minha cabeça, é aquele que restaura a minha alegria, é aquele que me dá a vitória. Essa expressão de exaltar a cabeça, levantar a cabeça no Antigo Testamento, significa aquele que vai me dar a vitória. A vitória está vindo. Então ele acredita que o Senhor o protege, porque o Senhor é o seu escudo, e o Senhor é aquele que dá a vitória, ele restaura a sua alegria. E é por isso que ele pode confiar no Senhor. Ele declara que o Senhor é a sua glória. Davi aqui está falando que a sua glória não dependia do seu trono, não dependia da sua coroa, não dependia da sua posição, mas dependia somente do Senhor. É aquele que estava com ele nesse momento, onde todos o haviam praticamente abandonado, onde até a sua própria família estava contra si agora.
Ele continua falando, eu clamo e do alto monte o Senhor me responde. O Senhor é a minha proteção e a minha proteção não está baseada numa ideia abstrata, em algo que eu não consigo tocar. Mas o Senhor é a minha proteção e Ele me responde. Ele está respondendo os seus inimigos, os seus adversários, que diziam que o Senhor tinha o abandonado. Ele está comigo, mas Ele não só está comigo, como Ele me responde do seu alto monte. Onde está a arca da aliança, onde está o trono, Ele me responde de lá. Eu posso confiar nele, mesmo na minha noite mais sombria. Aqui Ele não está como alguém que não percebe aonde está, que não percebe a sua posição ou que não percebe o que está acontecendo com ele. Não é como se Ele estivesse falando, está tudo bem, está tranquila a minha vida. Não, Ele entende que a vida dele está complicada. Ele entende que os desafios são muitos. Ele entende que são muitos os inimigos. Mas Ele entende também que a sua proteção depende somente do Senhor. Nada e ninguém conseguiria proteger Davi que não fosse o seu próprio Deus. Mas Ele continua falando. E outra coisa, e outro motivo que nós podemos ter confiança no Senhor. Primeiramente, porque Ele é nossa proteção. E segundo, porque Ele é aquele que nos dá descanso. O Senhor é o nosso amparo. Em toda a situação que Davi está passando, ele declara nos próximos versículos: eu deito, eu durmo, e eu volto a acordar, porque o Senhor me sustenta. Aqui são 3 verbos no imperfeito, no hebraico. 3 verbos no perfeito. E 1 no imperfeito no final. E você pode me perguntar agora, tá bom, e daí? Os 3 verbos no perfeito são 3 ações completas. Ele se deita, ele dorme e ele acorda, ele levanta. E o verbo no imperfeito é uma ação que começou, que está acontecendo e não tem data para acabar, não tem fim. Ela não se finalizou, porque Ele me sustenta, porque Ele me sustém. Eu durmo tranquilo, eu deito tranquilo sobre esse relento. Eu acordo simplesmente porque o Senhor que me sustentou no passado é o mesmo Deus que me sustenta agora, é o mesmo Deus que vai continuar me sustentando. E isso não vai mudar. Eu posso fazer as minhas coisas tranquilo, porque o Senhor me sustenta. Eu não sei, meu irmão, se você gosta de filmes de história, filmes históricos, filmes de guerra. Eu sou apaixonado por isso. Tanto que antes de ir para o seminário, eu tinha falado com meu pai que eu ia fazer história na Federal para ser professor. Eu amava e eu amo até hoje essa matéria, essa disciplina. Estudo bastante, vejo filmes, amo de paixão. Se formos ver filmes de guerra, principalmente os antigos, mas também de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, o período mais tenso é o período da noite. Um período onde que nós não conseguimos ver o inimigo se ele quiser nos atacar. Principalmente na antiguidade, onde não se tinha aquelas lanternas elétricas, não se tinha uma luz permanente, principalmente no relento onde eles se encontravam. Provavelmente a única luz que eles estavam aqui seriam poucas lamparinas, ou às vezes somente a luz da própria lua e das estrelas. Pensa comigo, você muitas vezes que dorme só se tiver tudo escurinho, com o ar-condicionado ligado no 23, sem barulho nenhum, senão não dá para dormir. Ou só com o barulho do ventilador você consegue dormir. Já vi vários amigos meus que falam comigo, não, eu só consigo dormir com o barulho do ventilador. Eu falo assim, meu Deus do céu, como assim? Eu até perguntei para um amigo meu amigo, você comprou o ar-condicionado, você ainda continua ligando o ventilador por causa do barulho? Ele falou, continuo. Eu
falo, meu Deus do céu. O barulho do ventilador tem que estar ligado, porque senão não consegue dormir. Misericórdia. Pensa na situação então agora de Davi, se coloque nela. Não tem quarto, não tem cama, o ar-condicionado ainda não foi inventado, nem o ventilador. Todo o seu exército praticamente que era do seu lado, que guerreou com você, que você viu eles massacrando muita gente e ganhando as guerras, está contra você. E você deita para dormir no relento, provavelmente como uma pedra, como o seu travesseiro, e dorme tranquilo. E dorme sem preocupação. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 45% da população brasileira nos dias de hoje sofre com algum tipo de insônia. Tem dificuldade para dormir. Provavelmente por causa de ansiedades, depressão, alguma prova ou alguma promoção no trabalho, algum dia importante que vai acontecer daqui a 3 meses, você já está preocupado com ele e não consegue dormir. Alguma reunião, alguma pregação, estudo que você vai dar bíblico. Eu lembro quando eu era mais novo, eu estava com os meus 15, 16 anos, pouco tempo atrás, eu estou com 23, então pouco tempo atrás, eu fui convidado pela minha amiga de escola para estar dando um estudo bíblico no cultinho que a gente fazia na escola. Minha primeira pregação, o intervalo tinha 20 minutos, gente. Eu ia ter no máximo 5 minutos para pregar. E eu pensando assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar em 5 minutos? Não vai dar tempo, não vou conseguir falar em 5 minutos, não. Eu não estou conseguindo falar um aqui, eu estou ensaiando, está dando 2 minutos, como é que eu vou falar 5? Eu peguei o comentário bíblico do meu pai, abri a Bíblia, li o comentário, li a Bíblia, orei, chorei na presença de Deus, falando, Senhor, eu não consigo nem apresentar trabalho direito, como é que eu vou fazer uma pregação, Senhor? E ainda, eu era o mais novo ainda do nosso grupinho lá, do intervalo, pensando assim, Senhor, é todo mundo mais velho que eu, todo mundo é minha igreja, todo mundo é exemplo para mim, eu pensando assim, não vai dar certo isso aqui. Eu lembro que eu demorei muito para dormir. Muito. Eu comi todas as unhas possíveis que eu tinha, eu comi. As cutículas do dedo. Cheguei com o dedo meio sangrando, esse indicador direito aqui, pensando, meu Deus, e era 5 minutos. Vocês têm ideia como é que é um milagre eu estar aqui essa noite, no seminário, pregando hoje. Eu tinha uma grande dificuldade quando eu era mais novo. Para estar falando para público, para pessoas. Uma grande dificuldade. Esse cultinho dava no máximo 7, 8 pessoas, mas era uma benção. E eu lembro que eu tive muita dificuldade de dormir e insônia durante quase uma semana por causa daqueles 5 minutos. E agora eu imagino o Mateus de 15 anos nessa situação aqui de Davi. Eu acho que eu não ia dormir nada. Hoje talvez eu acho que eu também não ia dormir muito bem, não. Provavelmente. Ainda mais que eu gosto muito do meu travesseiro, que quando eu vou dormir com outro eu tenho um pouquinho de dificuldade, talvez eu dormiria muito mal também. Mas Davi declara que ele dorme tranquilo. Mesmo com toda essa situação, mesmo com vários inimigos ao seu redor, porque o Senhor sustenta. Eu não dependo de uma boa cama, eu não dependo de boa proteção, eu não dependo de nada disso. Eu só dependo do meu Senhor, que é o meu amparo, que me faz dormir tranquilo. Ele continua declarando, mesmo que milhares do meu povo me cerquem, eu não tenho problema. Ele é o meu amparo, Ele está comigo. E aqui, milhares que me cercam, é Davi narrando uma batalha perdida. É Davi em meio à sua oração falando, mesmo que eu esteja numa batalha, que a derrota está praticamente dita a mim, eu estou tranquilo. Porque se nos lembrarmos dessas histórias antigas, quando um exército cercava o outro exército, era a derrota na certa. Não tinha uma granada para explodir e tentar sair.
uma granada de fumaça para tentar passar no meio. As paredes de escudo, que poderia ser até uma boa proteção, ainda nem tinham sido inventadas. Iriam ser inventadas com os gregos séculos mais para frente. Então aqui Davi está narrando uma batalha perdida. Milhares que me cercam. Mas eu não tenho problema, porque eu sei o Deus que está comigo. Eu tenho plena confiança nele. Ele está do meu lado. Mesmo que Absalão tenha vários e vários homens a mais do que eu, mesmo que ele esteja na flor da idade, eu ainda consigo dormir tranquilo. Eu ainda consigo acreditar que o Senhor irá me dar a vitória. Mas nós podemos confiar no Senhor também, no terceiro ponto, porque Ele é a nossa salvação. Davi continua falando com o Senhor, que o Senhor irá guerrear em seu lugar. Porque o Senhor fere o queixo dos seus inimigos, porque o Senhor está lutando em meu lugar. Eu peço para que o Senhor faça isso, eu oro e clamo isso, porque eu sei que o Senhor irá lutar em meu lugar. Não é a primeira vez que Davi está passando por uma situação difícil. Não é a primeira vez que ele se encontra na situação onde Deus precisaria lutar por ele. Onde Deus precisaria intervir nessa situação. Se podemos lembrar um pouquinho, voltando um pouquinho na história do próprio Davi, vemos Davi fugindo de Saul durante anos e anos. E na Bíblia fala que o Senhor escondeu a Davi. Saul não achou Davi durante anos e anos que ele procurou. Durante anos e anos que Saul caçou Davi, ele não achou. Davi sim achou Saul. Davi sim encontrou a Saul, mas Saul não encontrou a Davi. Se voltarmos um pouquinho mais ainda na sua história, vemos Davi contra o gigante Golias. Um menino mirradinho, bem magrelo, que não era do exército, muito novo ainda. Não tinha habilidade nenhuma com espada, arco e flecha. Não se sentia confortável dentro de uma armadura, a armadura do rei. Só foi para lutar contra Golias, não com pedras e com a funda, mas na força do Senhor dos Exércitos. Foi isso que Davi usou para lutar contra Golias. Às vezes nós falamos que Davi usou a funda e as pedras, mas ele declara que ele não vem na força de uma funda e pedras de sua habilidade, mas na força do Senhor dos Exércitos. Foi com essa força que ele conseguiu derrotar o gigante, na força do próprio Deus. E se voltarmos mais um pouco ainda na história de Davi, temos Davi contra um urso e um leão. Davi adolescentezinho. Eu hoje com meus 23 anos de idade, contra um leão ou um urso, eu sei que não daria certo. Nem se eu tivesse com espada, eu acho que eu ia ganhar. Eu penso Davi no auge da sua adolescência, na força do Espírito Santo e de Deus estando junto com ele, derrotando e protegendo as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. Na força do Senhor dos Exércitos. Davi já tinha experimentado várias vezes onde o Senhor tinha guerreado por ele, onde o Senhor esteve na sua frente. E ele sabe que o Senhor mais uma vez estará com ele, lutando junto dele, lutando junto dos seus valentes. Ele irá guerrear em seu lugar. E no final ele declara que o Senhor é a salvação, é dele que vem a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. Ele sabe que o único que pode tirar ele naquele lugar, o único que pode salvar ele daquela condição, é o próprio Deus. Nada mais e ninguém pode salvar a mim próprio, a não ser o meu Deus. É isso que Davi declara.
depois de ter declarado a sua confiança ao Senhor, depois de ter pedido para que o Senhor intervisse e o salvasse, ele entende que realmente a única salvação poderia vir do Senhor. O único que poderia salvar de fato Davi era ele, era o próprio Deus. E quando levamos para a nossa vida, meus irmãos, quantas e quantas vezes as dificuldades se achegaram à nossa casa, se achegaram na nossa vida, e ao invés de nós declararmos a nossa confiança, como fez Davi, ficamos de braços cruzados e perguntando: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Olhamos para os inimigos e pensamos que até o Senhor enviou os inimigos, pensando: Deus, eu sou bom demais para essas coisas que estão acontecendo comigo. Por que essas dificuldades têm se achegado na minha casa? Reclamando com o Senhor, ao invés de declarar a nossa confiança nele. Ao invés de confiar que ele pode nos salvar, só reclamamos e murmuramos pelas situações. E muitas vezes pensamos que a resposta de tudo isso está na nossa própria força. Ficamos olhando para as dificuldades e pensando, orando a Deus: Deus, como que eu vou sair dessa situação? O que o Senhor vai fazer em relação a isso? Falamos para os nossos amigos: olha, não sei o que eu vou fazer aqui não, mas eu acho que se eu fizer isso, aquilo e aquilo outro, vai dar certo no final. Quando falamos das dificuldades, já falamos como se a resposta de todos os nossos problemas fosse as nossas próprias habilidades, a nossa própria capacidade mental, capacidade de pensamento. Os problemas, culpa de Deus. Como vamos resolver? Eu mesmo. O meu braço forte, a minha capacidade. Fazemos o completo caminho inverso de Davi. Fazemos uma oração completamente inversa e achamos isso completamente normal. Ao invés de declararmos que o Senhor é a nossa salvação, falamos que nós mesmos iremos nos salvar. Ou que o banco irá nos salvar. Ou que o nosso amigo, ou que o nosso pastor. Qualquer coisa pode nos salvar, menos o nosso próprio Deus. Às vezes é a última da última opção. Quando vem as dificuldades, tentamos resolver. Aí a coisa vai apertando. Vai vindo cada vez mais problema, vai vindo cada vez mais adversidade. Aí quando você não vê mais saída nenhuma, aí vai para o quarto, começa a oração no quarto. Aí vem para a reunião de oração da igreja, que já tem 3 anos que não aparece. Aí vem para a reunião de oração. Aí vai até na reunião de oração da SAF, porque já não tem mais salvação. Você pensa, a única salvação agora é o Senhor. Sendo que Ele poderia ser e deveria ser a nossa primeira opção. O primeiro lugar onde nós deveríamos olhar quando as dificuldades vêm, deveria ser para o alto e para o nosso Deus. Declarando que Ele é a nossa proteção. Que Ele é aquele que nos dá descanso. E que Ele é aquele que pode e vai nos salvar. Mas a nossa salvação, ela não é só momentânea como pedia Davi. E como clamava Davi. Deus também nos salva momentaneamente de algumas situações, de várias e várias coisas que nós mesmos nos colocamos. Mas a nossa salvação, ela é eterna. A nossa vitória, ela é eterna. Ela não fica só no momento. Ela não fica só naquele momento de dificuldade. Mas a vitória eterna já nos foi dada em Jesus Cristo. Não importa a dificuldade que chegue em nossas casas, não importa o quão triste possamos estar, devemos lembrar todos os dias que no final de tudo, no final de todas as coisas, a nossa vitória já está garantida e nada tira isso de nós. Nada tira isso da igreja do Senhor. Jesus Cristo nos deu a salvação através de sua morte. O Deus que entregou o seu próprio Filho por nós
é um Deus muito digno de confiança. É um Deus que entregou a vitória nas nossas mãos. É um Deus muito digno das nossas orações e da nossa esperança. Muito. Infelizmente, muitas das vezes, deixamos com que isso, todos os problemas da nossa vida, nos abalem. Pensando que não temos proteção, que não conseguiremos dormir e que não há mais salvação. Precisamos todos os dias voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo e lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós e tudo aquilo que Ele ainda vai continuar fazendo em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Ele sempre estará no centro das nossas vidas. E com tudo isso, nós aprendermos hoje, nós deveríamos ser as pessoas que têm mais esperança na face da terra. As pessoas que mais levam a esperança e a confiança que tudo vai dar certo e que tudo vai ficar bem no final. Mas infelizmente, muitas vezes, nós somos o povo que mais tem desesperança no futuro. Às vezes não dá para entender como nós pensamos. Eu me lembro quando eu estava liderando adolescentes lá em Frutal, que é a cidade onde meu pai está hoje, e teve eleições naquele ano. E o candidato que a gente queria que ganhasse, perdeu. Aí a gente foi, depois do culto, que sai no domingo, né, o resultado das eleições. Depois do culto, saímos para comer um cachorro-quente. Eu era o mais velho, eu já estava com uns 19 anos, já quase indo para o seminário. Os meninos mais novos. E eu continuei do mesmo jeito. Rindo, contando piada, tentando alegrar o pessoal. E eu vi que o pessoal estava desolado. Aqueles adolescentes tinham saído comigo, parecia que alguém tinha morrido. Pensando assim, misericórdia, Deus. Misericórdia, Senhor. Todo mundo triste. E eu pensando assim, gente, eu tô parecendo comediante aqui. E um comediante muito ruim. Eu estou fazendo piada para tentar alegrar o pessoal, para tentar descontrair. Está todo mundo quieto, todo mundo me olhando assim, pensando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí um dos meninos levantou, sentou do meu lado, chama Gabriel ele. Aí o Gabriel chegou e me perguntou, meu amigo, mano, como é que tu tá assim? Por que tu tá tão feliz? Eu falei, meu irmão, amigo, eu sei que a nossa vitória já está no Senhor Jesus. Independente de qualquer resultado de eleição, a minha esperança não está no presidente, não está no prefeito, não está nos vereadores, está no meu Deus. Não importa a situação que eu esteja, a minha esperança não pode estar em homens. Eu falando com ele, lógico que eu falei um pouquinho mais tranquilo, senão eu ia gritar no ouvido dele. A minha esperança não pode estar em homem nenhum. Se a minha esperança está nessa terra, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Se a minha esperança está aqui, terrena, se o que é digno de minha confiança está aqui nessa terra, eu sou o mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança, meus irmãos, a nossa confiança não pode estar em homem nenhum, em situação nenhuma, em emprego nenhum. Somente no nosso Deus. Devemos ser o povo que tem mais esperança na face dessa terra. As pessoas dessa cidade têm que olhar para a gente e ver a esperança e a alegria no nosso rosto. Não importa o dia. Não é porque está tudo tranquilo que o nosso dia é perfeito, mas porque nós temos um Deus perfeito. Porque nós temos uma salvação perfeita. E porque nós temos a vitória já garantida nele. É por isso que eu consigo sorrir mesmo quando as coisas não estão bem. Mesmo quando está tudo ruim, mesmo quando eu estiver na minha noite mais sombria, eu consigo sorrir. Porque o Senhor está comigo. Porque Ele entregou tudo por mim. Porque Ele
é o meu amigo, porque Ele sempre esteve ao meu lado e sempre estará ao meu lado todos os dias da minha vida. A pregação não é seja igual a Davi, mas confie no mesmo Deus que Davi confiou, mesmo no seu dia mais difícil, mesmo na sua noite mais sombria. Confie no Senhor. Coloque toda a sua confiança que Ele estará ao seu lado, porque Ele está. Amém? Você está fazendo a oração e depois já passando para o pastor. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar o Seu nome, de estarmos nessa igreja, de adorar o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Mesmo, Pai, nos dias mais tristes, nas nossas noites mais sombrias, o Senhor já se fez presente várias e várias vezes, Pai. Não nos deixe ter uma amnésia. Não nos deixe esquecer tantas e tantas vezes onde o Senhor nos salvou. Onde o Senhor, ó Pai, foi o nosso alento. Onde o Senhor enxugou as nossas lágrimas, Deus. Não nos deixe esquecer esses momentos. Possamos usar todos os dias isso como combustível para a nossa confiança no Senhor nunca se abalar. Por favor, Senhor. Confronta o nosso coração, ó Pai, com essa palavra também. Possamos não confiar em nós mesmos. Possamos não confiar, ó Pai, na nossa própria força. Que não possamos confiar, ó Pai, totalmente no nosso pastor, nos nossos líderes. Mas que a nossa confiança e esperança esteja somente no Senhor, que nunca falha conosco, que nunca nos abandona, que sempre está ao nosso lado. O amigo que sempre irá nos acudir. Por favor, Pai. Por favor. Possamos descansar no Senhor. Possamos entender, ó Pai, que o Senhor é a nossa salvação. Em nome de Jesus, Senhor. Enxuga, ó Pai, dos nossos olhos toda lágrima. Se tem alguém aqui, ó Deus, que essa noite está passando por alguma luta, alguma dificuldade, onde não vê saída, aonde só consegue chorar e as lágrimas só conseguem descer pelo rosto. Se há alguém aqui desse jeito essa noite, ó Pai, que o Senhor venha e a abrace, enxugue dos seus olhos toda a lágrima, esteja com ela, e que estas pessoas possam olhar para Ti essa noite, entendendo que o Senhor está com elas. Em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço, ó Pai. Amém e amém. Muito obrigado, pastorzão, pela oportunidade. Que Deus te abençoe, meu amigo. Eu vou desafiar você mais um pouquinho. Você está passando por luta aí? Está passando por dificuldade? Mateus já orou por você. Mas uma manifestação pública é muito importante. Davi não só manifestou publicamente, como escreveu um salmo, que está aqui na minha mão e na sua mão. Quero convidar você a se colocar de pé. Mas você que está passando por um problema, uma dificuldade, uma luta, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você vem aqui à frente. Queria chamar os presbíteros aqui comigo. Nós vamos orar pela sua vida. Qual é a sua batalha? Quem são os seus inimigos? É uma enfermidade? É um problema relacional? É o trabalho? É o medo? É a angústia? Está com medo do amanhã? Está com medo do que vai acontecer amanhã? É o casamento?
São os filhos. O que tem tirado o seu sono? O que tem impedido você de dormir? Você pode vir aqui, nós vamos orar por você, porque nós cremos. Nós cremos num Deus que já fez. Nós olhamos aqui para a vida de Davi e vimos como o Senhor agiu. Ele é o Deus da sua salvação. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Você tem a oportunidade de publicar diante do Senhor e falar: Senhor, aqui está a minha queixa, Senhor. Senhor, os meus inimigos estão diante de mim, Senhor. Mas o Senhor é maior. Você pode olhar para a situação de Davi e falar: Senhor, me ajude como Davi, Senhor. Não perder o sono. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a confiar no Senhor com toda a minha força. Me ajuda, Senhor, a me livrar das minhas próprias estratégias. Me ajuda, Senhor, a me livrar daquilo que eu penso ser a coisa certa a se fazer. E me ajuda, Senhor, a colocar a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe nessa área tão necessária da sua vida. Ah, meus irmãos, nós temos um Deus muito precioso. Nós temos um Deus maravilhoso. E que essa palavra venha no profundo da sua alma, do seu coração, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo confiança para a sua vida. Se derrame na presença dele agora. Se prostre diante do Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, que nunca desamparou o seu povo. Não que a batalha não tenha acontecido, não que a guerra não seja necessária muitas vezes, mas diante de todas as batalhas, diante de todas as guerras, nós temos um Senhor, um Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós. Deus, obrigado, Senhor, pela palavra preciosa ao nosso coração. Obrigado pela vida do Mateus. Obrigado, Deus, porque o Senhor chamou ele, Deus, antes da fundação do mundo, antes de estar no ventre da sua mãe, e o Senhor preparou esse dia para nós. O Senhor preparou esse dia para falar ao nosso coração. Por isso eu coloco a vida dele diante do Senhor, grato por esta obra e por esse chamado tão gracioso que o Senhor tem derramado a ele. E agora, Senhor, eu peço pela vida de cada irmão que hoje está aqui à frente dizendo: Senhor, está aqui um problema, eu tenho um problema para colocar diante do Senhor. Eu estou passando uma luta aqui, Senhor, eu estou passando uma batalha, como Davi disse: Senhor, meus inimigos são muitos. Ah, Senhor, cada um deles estão aqui colocando os inimigos diante do Senhor, as batalhas do tempo de hoje diante do Senhor, as lutas diante do Senhor, são diversas, são várias, são lutas diferentes na vida de cada irmão aqui presente, mas nós cremos num Deus que agiu na vida de Davi e age na nossa vida aqui presente. E age no coração da igreja, age no coração do seu povo, age na nossa casa, age no nosso casamento, age no nosso trabalho, age na nossa fé, Senhor. Às vezes, Deus, o nosso inimigo é uma fé esfriada. Esse tem sido um grande inimigo da igreja do Senhor. Uma fé adormecida. Que o Senhor restaure a fé do seu povo. Que o Senhor restaure a esperança do seu povo. Que o Senhor não deixe que os nossos olhos fiquem abertos à noite, com preocupações, com desgostos, com insatisfações, com ansiedades, com medos, tribulações. Porque no mundo nós vamos ter as tribulações, mas o Senhor nos diz: tem de bom ânimo.
Renova o ânimo em cada irmão aqui presente. Renova o ânimo, Deus, na sua igreja. Renova o ânimo em cada família. Renova o ânimo, Deus, em cada casamento. Renova o ânimo do seu povo. Renova o ânimo da sua igreja. Renova o ânimo de cada pai, de cada filho, de cada irmão. Renova o ânimo do seu povo, Senhor. Diante das batalhas deste mundo, diante das lutas deste mundo, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.